Dia. Esse é mais um Jornal Agro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre polímeros. Minha amiga Flávia vai falar um pouco. Polímeros são substâncias formadas por moléculas muito grandes, compostas pela repetição de unidades menores chamadas monômeros. Eu vou falar um pouquinho sobre monômeros. Monômeros são moléculas pequenas que se ligam entre si para formar os polímeros por meio das reações químicas chamadas por polimerizações. Agora nós vamos passar para essa repórteres falar um pouco de exemplos no cotidiano sobre os polímeros. Você já parou para pensar do que são feitos objetos como garrafa PET ou tampas plásticas? Essa resposta está na química. Esses materiais são formados por polímeros de adição. Mas o que são polímeros de adição? Os polímeros de adição são quando várias moléculas pequenas chamadas de monômeros se juntam uma com a outra, formando uma cadeia gigante, sem a liberação de subprodutos como água ou gás. Este reação acontece em compostos que têm ligação dupla, como o eteno. No nosso cotidiano, encontramos diversos exemplos. Um deles que mais destacamos são os polietileno, que são de sacolas plásticas, tampas de embalagens e frascos, e o poliestereno, usando em copos descartáveis, embalagens de isopor ou embalagens protetoras. Esses materiais são tão comuns, mas que passam despercebidos, mas são fundamental na vida moderna. Diferente dos polímeros de adição, os polímeros de condensação, eles são formados a partir de uma reação química, onde ocorre a eliminação de pequenas moléculas, como água, álcool, amônia. E um exemplo clássico e bastante conhecido do polímero no cotidiano é o nylon, utilizado na fabricação de tecidos, cordas e escovas de dentes e roupas esportivas. Um exemplo disso é a escova de dente, e ele é formado entre uma reação de ácido de carboxílico e uma diamina, liberando água a cada ligação entre os monômeros. Dia. Esse é mais um Jornal Agro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre polímeros. Minha amiga Flávia vai falar um pouco. Polímeros são substâncias formadas por moléculas muito grandes, compostas pela repetição de unidades menores chamadas monômeros. Eu vou falar um pouquinho sobre monômeros. Monômeros são moléculas pequenas que se ligam entre si para formar os polímeros por meio das reações químicas chamadas por polimerizações. Agora nós vamos passar para essa repórteres falar um pouco de exemplos no cotidiano sobre os polímeros. Você já parou para pensar do que são feitos objetos como garrafa PET ou tampas plásticas? Essa resposta está na química. Esses materiais são formados por polímeros de adição. Mas o que são polímeros de adição? Os polímeros de adição são quando várias moléculas pequenas chamadas de monômeros se juntam uma com a outra, formando uma cadeia gigante, sem a liberação de subprodutos como água ou gás. Este reação acontece em compostos que têm ligação dupla, como o eteno. No nosso cotidiano, encontramos diversos exemplos. Um deles que mais destacamos são os polietileno, que são de sacolas plásticas, tampas de embalagens e frascos, e o poliestereno, usando em copos descartáveis, embalagens de isopor ou embalagens protetoras. Esses materiais são tão comuns, mas que passam despercebidos, mas são fundamental na vida moderna. Olá, vamos falar um pouquinho sobre as estruturas do polímero. Existem os polímeros lineares, que seriam, nos polímeros lineares, as macromoléculas são encadeamentos lineares, normais ou ramificados, de átomos. Neste caso, os polímeros formam fios que se mantêm isolados uns aos outros, como mostramos na figura que logo a mais vai passar. Os polímeros lineares são termoplásticos, isto é, podem ser amolecidos pelo calor e endurecidos pelo resfriamento. Repetidas vezes
sem perder as suas propriedades. Os polímeros tridimensionais. Esses polímeros têm macromoléculas que formam ligações em todas as direções do espaço. Neste caso, o polímero tem um trançado tridimensional, bastante rígido, como mostra a figura que vai passar. Polímeros tridimensionais são termófilos, isto é, uma vez preparados, eles não podem ser amolecidos pelo calor e remoldados sob pena de se decomporem. Ou seja, o anterior você conseguia moldar com calor e remoldar com resfriamento. Já os polímeros tridimensionais você não consegue fazer isso. O impacto ambiental dos plásticos na natureza e a sua durabilidade. Os plásticos são altamente duráveis por suas cadeias poliméricas, são difíceis de serem decompostos por Essa resistência faz com que muitos objetos plásticos podem permanecer por centenas de anos.